amigos do nono ano, tudo bem? A teacher tá aqui hoje, então, para disponibilizar mais uma aulinha para vocês. Então, hoje a gente vai relembrar o Simple Past Tense, que é esse passado simples que a gente já tem visto desde o início do ano, tá? Então, relembrando, o Simple Past ele é utilizado para expressar hábitos ou ações que aconteceram no passado e não irão mais acontecer. Por exemplo, I liked him very much. Eu gostava muito dele. Não quer dizer que está acontecendo no presente e que eu goste ainda. Outro exemplo. She traveled alone. Ela viajou sozinha. Não quer dizer que ela está viajando. Ela viajou no passado. O Simple Past ele é dividido por dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. Então, o passado simples dos verbos regulares é marcado pelo sufixo ed. Lembram que a gente coloca o ed lá no final de cada verbo, quando ele for regular? Já os verbos irregulares possuem formas próprias. E caso surja alguma dúvida, é só consultar a tabela do passado dos verbos irregulares. É aquela tabela que a gente tem no livro e que a teacher pediu para vocês xerocarem, tá? Em frases afirmativas, a forma do passado simples é o sujeito, então de quem que a gente fala, o verbo no passado, ou o passado do verbo, mais o complemento, que é o restante da frase. Por exemplo, she broke her leg. Ela quebrou sua perna. Broke é um verbo irregular, tá? Por isso que ele não tem o ed. He studied a lot yesterday. Ele estudou bastante ontem. Studied tem o ed, então ele é um verbo regular. The dog barked a lot last night. O cão latiu bastante na noite passada. Bark, latir, então tem barked, o ed ali. Verbo regular. They woke up late this morning. Eles acordaram atrasados esta manhã. Woke up é o passado de wake up. Então, ele é um verbo irregular, não vai o ed, vocês têm que olhar na tabela. Para a gente fazer a negativa, é necessário a gente usar o auxiliar did mais o not, ou didn't, para todas as pessoas. O auxiliar deve vir sempre após o sujeito, primeiro de quem que a gente está falando e depois a negação com o did not. Ele pode vir na sua forma completa, que é o did not, ou abreviada, que é o didn't. Tanto faz, gente. Lembram que a teacher já falou? Tanto faz usar um ou usar outro. Pelo fato de já estarmos usando o auxiliar did, que é o passado, o verbo deve vir sempre no infinitivo sem o to e jamais conjugado no passado. Então, se tiver o did not para negar, você não precisa passar os verbos para o passado. O verbo volta para o início, tá? Para sua forma inicial. Por exemplo, they did not wash the car this weekend. Eles não lavaram o carro esse final de semana. Então, wash é lavar. Se tivesse no passado, wash it. Mas como tem o did not, volta a ficar só wash. We didn't send emails to our parents. Nós não mandamos e-mails para nossos pais. Então, send, mandar, tá ali na forma inicial, no infinitivo sem o to, porque a gente tá usando o didn't. Não precisa pôr mais nada no passado. I didn't see Jack at the party yesterday. Eu não vi o Jack na festa ontem. Então, o passado tá sendo demonstrado pelo didn't, pelo did mais o not. Não precisa demonstrar com verbo nenhum, se for na negativa. She did not cut her nails. Ela não cortou suas unhas. Então, cut é o verbo cortar, não tá no passado, tá no infinitivo sem o to, porque no passado já tá o did not. Só para relembrar, tá, gente? Uma explicaçãozinha bem rápida, porque a gente já tem visto isso desde o início. Nas frases interrogativas, assim como nas negativas, é necessário utilizar o auxiliar did. Então, o did vai tanto na negativa quanto na interrogativa. Na negativa vai did mais o not. Na interrogativa vai só o did. Na construção de frases interrogativas, coloca-se primeiro o auxiliar did, seguido de sujeito, mais o verbo no infinitivo sem o to e mais o complemento. Então, como que a gente faz? Passa o did lá para o começo da frase, depois de quem que a gente está falando e depois o verbo.
tá? Então, por exemplo, Did Mary and Carol go to mall last week? A Mary e a Carol foram ao shopping semana passada? Did Philip buy his mother a gift? O Philip comprou um presente para sua mãe? Did Amanda sing at the festival? A Amanda cantou no festival? Did John give all this money? O John lhe deu todo o seu dinheiro? Então, todas essas frases têm o did na frente porque elas estão no passado e o verbo está na sua forma inicial. Agora a gente vai ver sobre o sufixo an. O sufixo an, ele é colocado no final das frases, tá? Ele forma adjetivos com base em substantivos. Por exemplo, o gold. Gold significa em inglês ouro. Se eu colocar o an no final, fica golden, que significa dourado ou de ouro. Então, de uma palavra, se a gente coloca o sufixo, ela se torna outra palavra relacionada com aquela, tá, gente? Ele forma também verbos com base em adjetivos. Por exemplo, o verbo short, que é curto. Desculpe, a palavra short, que quer dizer curto. Quando a gente coloca o an no final, fica shorten, que significa o verbo encurtar. Agora o sufixo nes. O sufixo nes forma substantivos a partir de adjetivos. Por exemplo, o substantivo happy, ou adjetivo happy, desculpem, que quer dizer feliz, que é uma qualidade. Adjetivos são geralmente qualidades ou são coisas que a gente diz sobre aquilo, tá? Então, alguma coisa é feliz, se eu coloco o nes no final, vira felicidade. Então, é como se fosse a palavra, só que ela muda um pouquinho, tá? Sad, a palavra triste. Sadness vira tristeza, vira um sentimento, tá? Agora, o que vocês vão fazer? Página 33, 34, 35 e 37 de tarefa. Muita atenção agora. Todos deverão enviar as atividades no meu número particular, tá? Juntamente com o nome de vocês. Não adianta só mandar as atividades, porque eu não consigo ainda adivinhar de quem que é, tá, gente? Então, muito importante, vale nota, tá? Tudo isso que a gente tá fazendo vale nota. Alguns de vocês estão mandando, alguns de vocês estão ficando com 0, tá? A teacher agradece, vocês tentem fazer, se esforcem, se tiverem dúvidas me chamem, tá? Me mandem fotos que eu consiga ver o que vocês escreveram, tá? E até a próxima, tá, amigos? Bye, bye!